Bom, agora a gente vai trocar de assunto. Olha só, esse assunto aí, essas imagens, inclusive, também dão o que falar. O uso do assento preferencial dentro de um ônibus, transporte coletivo, virou uma enorme briga, gente. Ali dentro mesmo do coletivo, olha isso. A confusão aconteceu no momento em que a mulher de amarelo, tá vendo ela aí, que é mãe de uma criança autista, pediu para usar o assento preferencial do ônibus, que era utilizado por uma outra mulher. Só que essa passageira simplesmente se recusou a ceder o lugar e ainda agrediu a mãe. A confusão acabou envolvendo outras pessoas que estavam ali no ônibus. Agora, por favor, gente, é importante deixar claro que a mãe tinha direito ao assento, já que ela estava com o filho autista, né? E também a mulher não quis ceder o lugar, não se enquadra. A mulher que não quis ceder o lugar para essa mãe não se enquadrava nos requisitos para ter prioridade na vaga. A mãe conseguiu, sabe como? Vaga em outro assento, mas a mulher seguiu com a discussão, viu? A polícia foi chamada. Resumo da história: as duas foram parar na delegacia. A mãe do menino autista, inclusive, fez exame de corpo de delito. E isso aconteceu em Salvador, na Bahia. Aconteceu em Salvador, mas acontece aqui, acontece ali o tempo inteiro. É na fila do banco, é na fila da padaria, com o idoso. Por que é tão difícil para o brasileiro respeitar a prioridade em filas no transporte público, no estacionamento, tudo destinado para as pessoas que precisam, idosos, pessoas com deficiência? E não é só eu que estou dizendo não, tá? Uma pesquisa do Datafolha mostra que 1 a cada 4 idosos diz que prioridade nunca é respeitada. Esse vai ser o nosso assunto de agora, aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Roberta. O advogado Sérgio França, muito obrigada também pela sua presença. E a dona Carmelita Luz. Tudo bem, dona Carmelita? Boa tarde. Boa tarde. Que também faz o uso do ônibus o tempo inteiro. Veio para cá de ônibus hoje? Eu sempre de ônibus. Sempre de ônibus. Sempre. Aí a senhora assiste uma imagem dessa daí. A senhora se identifica? Já aconteceu de não te cederem o espaço? Aconteceu hoje. Hoje? Hoje. Eu estava em certa loja ali esperando para fazer um trabalho no meu celular. Tinha um cara novo sentado e eu fiquei em pé do lado. Estou em pé, estou esperando. Fiquei na minha, né? Ele não levantou e levantou uma outra mulher que estava fazendo o trabalho. Aí eu falei bem assim, eu vou sentar, porque ficar em pé ninguém merece. Nem o pessoal da loja falou nada. A loja aqui no centro. Como é que a senhora se sente? Aí a gente se sente, sei lá, a gente fica assim achando, meu Deus, hoje em dia não tem respeito, né, pelas pessoas. Eu tô com 75 anos, se eu ver uma pessoa assim, até uma mulher grávida, eu levanto, uma pessoa até mais idosa do que eu, talvez não é, mas está com problema na perna, qualquer coisa, eu levanto. A senhora disse uma palavra, né, que a gente precisa tanto praticar no nosso dia a dia, que é o respeito. Mas só que a gente não vê as pessoas exercendo isso, Elza. Por que é tão difícil assim? Porque para ter respeito é preciso primeiro ter educação, é preciso ter consciência coletiva, cidadania, empatia, sensibilidade, observação. E não existe isso, né? São valores sociais que precisam ser transmitidos através da nossa família. E muitas vezes isso não acontece. Dentro do lar, as pessoas não recebem, né, as crianças principalmente não recebem a orientação de que os mais velhos, as grávidas, as pessoas com deficiência, elas precisam de respeito, elas precisam de acolhimento. Existe ali um grupo que tem direito legal à prioridade. É um assento preferencial. E nós, que não temos nenhum tipo de classificação, somos obrigados por lei a levantar, inclusive sujeitos à multa. Só que as pessoas, elas têm uma sensação de impunidade. O máximo que vai acontecer é essa senhora ficar aborrecida. E às vezes a gente vê até os jovens, né? Tudo bem, a gente trabalha fora, anda de ônibus, está cansado, às vezes a mochila está pesada. E eu já vi pessoas perguntarem assim, eu não sei que esses velhos andam tanto de ônibus, eu não sei que esses velhos andam tanto, bate tanta perna. Ou seja, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, agora ela não tem direito de ir e vir, porque ela não tem direito de sentar num lugar que pertence a ela. Então, é complicado lidar com pessoas que são sem noção, sem educação, sem empatia, sem respeito. O que falta realmente é um trabalho de educação, de cultura, de respeito ao próximo, seja ele quem for. Mas é fácil, né? Às vezes o pai, às vezes a mãe
falou uma vez, acho que já ensinou. Não é por aí, daqui a pouquinho você vai explicar pra gente que é além do falar, é a nossa atitude também, né? Exatamente. Doutor Sérgio, como a Elza disse, existem leis para isso, né? Existe uma lei específica que protege essa situação para o idoso, para pessoas com deficiência, né? Exatamente, Roberta. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Como foi bem dito aqui, né? Falta de respeito ao próximo, mas também falta de respeito à lei propriamente dita, né? Porque nós temos legislação federal, né, que trata desse assunto especificamente, que garante a inclusão da pessoa com deficiência, garante a inclusão de pessoas idosas, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida. Então, essas pessoas têm, por lei federal, né, e amplamente regulamentada, inclusive em vários estados também, que ampliam esses direitos de acessibilidade. Um principal direito de acessibilidade seria esse aí, né, o de assento preferencial, e que muitas vezes, em pleno 2024, né, estamos aqui discutindo, né, a violação desse direito tão básico aí, que é um direito social, é um direito à igualdade, né, que busca justamente garantir ali a dignidade da pessoa humana, essa pessoa ali que já sofre com determinada comorbidade, né, ou mesmo com o avanço da idade, a pessoa idosa. Então, nós temos a legislação que visa proteger aí esse usuário, essa pessoa que é considerada, inclusive, nessa relação de consumo aí, porque a gente está falando de ônibus, né, então você paga a tarifa, tem uma relação de consumo, guichês aí de supermercados, guichês de bancos, todos esses são estabelecimentos comerciais. Nós temos essa relação de consumo aí entre as partes. E essas pessoas que são deficientes, pessoas idosas, né, gestantes, elas são consideradas hipervulneráveis, né, na letra da lei, ou seja, o acesso a direitos para elas tem que ser mais facilitado ainda do que a qualquer outro consumidor. Infelizmente, é o que a gente não vê na prática. E aí, se a gente se depara com esses obstáculos, o que a pessoa deve fazer? Por exemplo, nessa situação que a gente viu e nessa confusão toda do ônibus. Nessa situação do ônibus aí, né, que foi noticiado, infelizmente, muitas vezes acaba vindo aí a se chegar em vias de fato, né, agressões físicas ou verbais, né, que pode levar muitas vezes a crimes contra a honra. Então, é indicado você não partir para esse lado, né? Ali na hora, muitas vezes ali a pessoa mesmo está irritada, né, porque essa preferência aí, esse direito ao assento preferencial, ele se estende também ao acompanhante, né, da pessoa, que muitas vezes é um menor, né, de idade. Então, nesses casos aí, quem tem que garantir a efetividade desse direito é o prestador de serviço, é o estabelecimento ali bancário, é o estabelecimento de supermercado, é a empresa concessionária, que é uma empresa privada, mas que presta esse serviço público por meio de concessão ao Estado, que presta o serviço de transporte coletivo. Então, essas pessoas é que são responsáveis por garantir a eficácia desse direito, garantir esse direito. Então, por exemplo, eu fui a um supermercado, fui a um shopping, estou estacionando ali, dentro do meu carro tem uma pessoa deficiente, tem a autorização para estacionar naquela vaga e eu me deparo com uma pessoa que não tem autorização estacionando. Eu devo procurar, então, o estabelecimento, é isso? Exatamente. O consumidor tem que ali, da forma que for possível, né, tirar foto, fazer filmagem, né, para poder comprovar ali a violação desse direito ali seu tão fundamental, né, que é de acessar aquela vaga, preferencial, e ele tem que comunicar isso aí à gerência imediata, a um funcionário, para que lhe disponibilize, então, um outro local também com acesso facilitado, porque muitas vezes essa deficiência, né, ou em razão da idade, a questão da locomoção ali que é dificultada. Então, isso tem que ser ali simplificado e tem que ser garantido pelo estabelecimento comercial de qualquer forma. Aqui no nosso Facebook, chovendo comentários, vou ler alguns. Inclusive, você de casa está acompanhando a gente, manda pra gente também se alguma situação já aconteceu com você, seja no mercado, no shopping, no ônibus, né? A Fabrícia Almeida fala, aconteceu comigo ontem também em um posto de saúde, fala até onde, né? Na Serra. Ela falou que teve falta de empatia aos autistas e pais dessas crianças. Vera Lúcia emite a opinião dela, ela diz, às vezes o ser humano precisa ter respeito ao próprio. José Antônio Souza fala, eu estou cansado de andar a pé no ônibus, eu sou deficiente físico, né? Eu uso uma muleta, de andar em pé no ônibus, gente. Ele diz que ele é deficiente físico e usa uma muleta, então ele depende dessa muleta, imagina só a situação para ele ir e vir. Também tem um comentário aqui da Tainara Souza, ela falou que está gestante de 9 meses e esses dias entrou no ônibus e as pessoas fingiram até que estavam dormindo e o motorista seguiu a viagem com ela ali, em pé. Diante dessa situação, o motorista, vendo tudo o que está acontecendo, essa pessoa poderia pedir ajuda ao motorista? O motorista ali se torna autoridade dentro do coletivo?
Certamente. O motorista ali, enquanto representante da empresa, enquanto preposto da empresa, ele tem que assegurar ali o cumprimento dessa legislação federal e assegurar a plena eficácia ali ao direito a esse assento preferencial ali para a pessoa com deficiência. Então, assim como é meio difícil até a gente imaginar isso com relação ao transporte coletivo, né? Até que hoje em dia nem tem mais cobrador, só tem o motorista, e aí coletivos lotados, né, que a gente vê na atualidade, é até meio difícil se explicar que caberia ao motorista, né, ter essa autoridade ali, ter essa responsabilidade. Mas, por exemplo, uma empresa privada, né, você contratou ali o bilhete, contratou a viagem, o motorista certamente ele tem a responsabilidade e ele vai intervir. Ele tem essas diretrizes da empresa. Muitas vezes um caixa de supermercado, né? Uma pessoa precisa ali acessar aquela fila preferencial e ela vê ali que as pessoas não estão cumprindo ali, as pessoas não cumpriram os requisitos e estão ali na frente. Ela tem o direito de passar à frente. Se esse direito não for assegurado, a gerência do supermercado, a gerência do banco, assim sucessivamente, tem a obrigação legal de intervir. Agora, e aí? Pensando na situação do ônibus. Tenta interferir, né? Aí o motorista tentou interferir, não conseguiu. Se não tiver sucesso, faz o quê? Chama a polícia? Infelizmente se trataria de um caso policial, né? Porque aí você vai ter uma pretensão resistida, ali é um direito fundamental que é garantido por lei. Então, essa mãe aí, com essa pessoa com deficiência, uma vez que ela tenha negado aí esse direito de utilizar-se desse assento preferencial por conta de uma pretensão resistida ali, indevida e ilegal, né, por outro passageiro, e por mais que o motorista ali ou outra pessoa representante da empresa tenha tentado ali lhe assegurar isso, e mesmo assim tenha tido essa pretensão resistida, infelizmente ele é documentar, filmar, fotografar e registrar a ocorrência ali junto à polícia ou mesmo junto ao Ministério Público também, que possui promotorias especializadas para poder garantir esses direitos de acessibilidade. Elza, aí imagina, né, nessa situação que a gente mostrou agora, essa mãe com uma criança autista, esse filho fica mais agitado, né, naquele momento ali que poderia ter sido resolvido com a educação, com respeito. É até chocante, né, que uma atitude tão simples poderia ter evitado um desastre desse. A criança autista, quando ela está num ambiente de muita aglomeração de pessoas, com muito ruído, num ambiente muito diferente da rotina dela, ela fica muito vulnerável a ter uma crise. Então, tudo que a gente que conhece o autismo de perto pode fazer para amparar essa criança, para tentar trazer um pouco de estabilidade para ela num ambiente que é fora da rotina dela, essa mãe vai fazer. Só que a ignorância das pessoas, a ignorância no sentido da falta do conhecimento, da delicadeza que o autismo acaba gerando essas ações também. E a gente tem que pensar que a mãe de um autista, gente, é uma mãe que está também em vulnerabilidade emocional. Então, quando essa mulher atacou ela ali, provavelmente ela tenha reagido, aquilo ali virou toda aquela confusão, porque já é uma pessoa que está em estresse, em constante ameaça, sob alerta o tempo todo, porque lidar com esse transtorno, com esse espectro tão grande, é um grande desafio no dia a dia. Não é simples, não é comum, né? E é preciso, sim, um olhar de sensibilidade à pessoa com deficiência e também ao cuidador dessa pessoa. Aqui no nosso Facebook, a Josi Souza fala: boa tarde. Hoje mesmo isso aconteceu comigo, peguei o ônibus lotado para levar meu filho na terapia. As pessoas que estavam no assento preferencial fingiram que nem estavam vendo o meu filho de 6 anos. E detalhe, ele usava, né, um crachá de autista no pescoço. E aí uma senhora, uma pessoa que também teria direito a esse assento preferencial, cedeu o lugar para ele. Valores, né? Dona Carmelita, a senhora, quando não tem esse lugar cedido, a senhora tenta se expressar ou a senhora guarda e aceita? Eu fico quieto, que a gente não sabe quem está dentro do ônibus, né? Com quem que a gente vai falar. Então eu aprendi a ficar calada. Mas sempre ficou calada ou não? Teve uma fase que a senhora retrucava? Teve um dia que eu falei, eu estava em pé, tinha um rapaz bem jovem, sentado na cadeira do idoso. Aí eu falei assim, dá para você me dar o lugar? O motorista nem me fez de conta que nem viu. Aí ele falou assim, não dou, não. Um estudante. Aí eu falei assim, ele falou comigo assim, a senhora não tem idade para isso. Eu falei, eu tenho sim. Eu falei, idade, eu tinha uns 69 anos por aí, mas a senhora não parece que a senhora tem 69, não parece, a senhora não tem. E ele não deu lugar. Aí eu vim em pé, saltei ali, ele foi embora. E o motorista nada falou. Muitos idosos passam por isso, né? Olhar e falar assim, não, a senhora não tem cara de idosa, não tem cara de idosa, não. Qual é a idade
que fica ali bem claro na prioridade de assento, Sérgio? É a partir de 60 anos. Né? Nós temos aí vigente por todo o Brasil, né? A lei federal, que é o Estatuto do Idoso, e temos também uma outra lei federal também que é regulamentada por decreto, que garante aí, dentre outros direitos, esse direito ao assento preferencial acima de 60 anos de idade. Agora, é tão triste, né, Elza, questionar a idade de uma pessoa. É tão triste questionar se a criança tem, porque aparenta autismo, né? Não aparenta. Não aparenta, não. É tão triste isso. Eu acho que o respeito à educação resolveria sem questionamentos, né? Exatamente, exatamente. E ela fica com medo de se manifestar, de requerer um direito dela, porque tem medo de ser agredida, né? De todas as formas. De forma física, de forma verbal, de forma moral. Ou seja, ela deixa de exercer ali o direito que ela tem, porque ela tem medo de um jovem, de repente, bater nela dentro do ônibus. Porque não foi educado. Porque faltou educação. Isso é um problema de educação, Roberta. Olha só a situação que ela narrou. Que há um tempo atrás, ela estava ali de frente para um estudante sentado no assento, né? Pensa, um estudante poderia ser seu filho, poderia ser seu sobrinho, né? Pode ser meus filhos amanhã. Como que a gente consegue uma educação efetiva para que não seja só falar, meu filho, dá prioridade, dá vez ao idoso, a quem precisa. Não, como que a gente consegue fazer com que os nossos filhos tenham esse comportamento, não só perante os pais, mas também na vida, seguindo adiante, Elza? A maneira mais eficaz de se educar é se mostrando como fazer, é dando o exemplo. Então, por exemplo, vai andar de ônibus com seu filho, ele ainda é pequenininho, tem um idoso ali, tem uma gestante, tem um obeso, tem uma pessoa com deficiência, filho, tá vendo aquela pessoa? Aquela pessoa, ela tem direito, aquele assento amarelinho ali é direito dela. Então, quando tiver alguém sentado que não tiver essa categoria aqui, você pode pedir para a pessoa levantar e dar lugar para o vovô, dar lugar para a gestante. Então, a gente tem que mostrar como se faz. E a gente tem a oportunidade de fazer isso em todos os lugares. No shopping, tem o desenho da cadeira de rodas lá no chão. Filho, tá vendo aquela vaga ali? Aquela vaga, a gente não pode estacionar nela. Aquela vaga é para pessoas que usam a cadeira de rodas. Tá vendo uma pessoa em pé, cheia de sacolas, por exemplo? Me dá a sua sacola, deixa que eu seguro. Você tá com a mochila pesada? Filho, vamos pegar a mochila da pessoa e botar no colo. A gente tem oportunidade para fazer o bem, para ter empatia e manifestar o respeito pelas pessoas, sejam elas quais forem, a todo momento. É só ter disponibilidade para isso. A gente tem aqui mais participações. Que lindo esse comentário aqui de Arge Jesus. Ele fala, Roberta, eu sou Alexandre, aqui, o codinome aqui no Facebook tá Arge. Ele diz, eu era motorista e eu só saía com o ônibus quando alguém dava o lugar ao idoso ou portador de alguma deficiência. Que linda essa sua participação, essa sua mensagem aqui, Alexandre, para mostrar que a gente pode sim continuar acreditando na humanidade, né? Porque a gente está falando da falta de um sentimento tão puro, tão nobre, que é o respeito. E que bom saber que você tinha essa atitude. A Márcia Salles Bezerra também fala, Roberta, no terminal não tem campanha sobre isso. Nos últimos dias tem muitas crianças autistas, né? Não tem não tem colocação na conta do motorista, e sim dos fiscais também, ela diz. Tem poucos assentos nos ônibus reservados a eles. A Márcia tocou num ponto muito importante. A gente vê aí que o diagnóstico de, principalmente crianças com espectro autismo, vem crescendo. Ontem a gente falou sobre esse assunto aqui no programa. Será que a quantidade de assentos preferenciais, será que essa quantidade está sendo suficiente, doutor Sérgio? Muitas vezes a gente verifica ali na atualidade, né, que não é o suficiente, porque a legislação federal, ela preconiza ali que cada ônibus, né, cada coletivo, ele tem que reservar ali no mínimo 10% de assentos como preferenciais. Mas isso não significa que a empresa de ônibus, essa concessionária do serviço público, ela vai se limitar a esse 10%, porque é um mínimo, né? E nós temos também as legislações estaduais, porque os estados também têm competência, assim como os municípios, para complementar essa legislação federal e ampliar esses direitos. No município de Vitória, por exemplo, nós temos até hoje vigente uma lei que garante que todos os assentos do coletivo municipal, eles são considerados preferenciais. A gente não vê na prática
todos eles pintados e sinalizados como preferenciais. Mas a legislação garante que a pessoa pode se utilizar de qualquer assento e reivindicar esse direito de preferência em qualquer assento. Então, nós temos ali municípios e estados que acabam ampliando ali por legislação própria esses direitos de acessibilidade. Dona Carmelita, a senhora, por acaso, já foi em algum estabelecimento comercial e não tinha a prioridade ali? Não tinha uma placa, não tinha nenhuma especificação? Já tem. Já aconteceu? Uhum, sim. E aí, o que a senhora fez? Ficou quietinha na sua ou não? Falou assim, eu vou exigir meus direitos. Não, eu exigi meus direitos. Eu exigi. É obrigatório, doutor Sérgio, que o mercadinho da tia ali no bairro tem uma placa de identificação? Certamente, a legislação é ampla com relação a esse sentido, né? O direito à informação ele tem que ser garantido, ele tem que ser amplo e ele tem que chegar de forma correta a essa pessoa que precisa desse assento, que precisa dessa preferência. Então, assim, marcações nos assentos, placas afixadas em terminais de ônibus, por exemplo, nos próprios coletivos, nos guichês, né, de caixas bancários aí, ou de supermercados, atendimento preferencial também, até mesmo no estabelecimento menor ali, né? Nós temos estabelecimentos, por exemplo, como é previsto pela lei, que em razão do tamanho, é um tamanho reduzido, pequeno, ele só tem ali, por exemplo, um guichê, ele só tem um caixa. Mas ainda assim, é garantida a acessibilidade, é garantida a preferência a essa pessoa que necessita e que é beneficiada por lei. Então, o caixa ele tem que passar essa pessoa na frente de todas as pessoas e garantir essa preferência. Essa é uma dificuldade, muitas vezes também, como foi bem dito aqui, das políticas públicas de informação. Né? Muitas vezes você não tem ali em determinado terminal, em determinado coletivo um cartaz, ou ele foi afixado e foi retirado. Então, como foi bem dito, né, pela psicóloga, essa questão da educação no seio familiar, ela é muito importante, mas também ela tem que ser potencializada por políticas públicas que levem essa educação, que levem esses direitos a quem efetivamente precisa e aquelas pessoas que precisam respeitá-los. É preciso reforçar isso, né? E olha só, a Laiane, gente, é mãe do Vicente, uma criança com autismo. E ela mandou um vídeo pra gente, tá? Contando da dificuldade de estar nesses espaços. Nós enfrentamos dificuldades dos dois lados, tanto em estabelecimentos fornecer essa prioridade de atendimento, quanto pessoas se conscientizarem de que nem toda deficiência é visível e que nós estamos ali por alguma razão. Tem vagas que são exclusivas para pessoas com deficiência aportando o cartão da prefeitura. E às vezes nós chegamos para estacionar o carro, muitos carros que estão nas vagas prioritárias, eles não possuem esse cartão, nos obrigando assim a procurar outro lugar para estacionar. A outra dificuldade que nós encontramos às vezes, e principalmente acontece dentro dos shoppings, as lojas de atendimento alimentício, na praça de alimentação, não possuem prioridade de atendimento, são poucas as que possuem. E a outra coisa que me impressiona muito é às vezes você está no supermercado passando por uma fila preferencial, as pessoas te questionarem apenas porque o seu filho aparentemente é normal. E já aconteceu, gente, de eu ter que apresentar laudo para pessoas em filas, nem para quem estava me atendendo, para provar a deficiência do Vicente, que eu não estava ali de uma forma abusiva. Isso é... Nós enfrentamos dificuldade. Gente, nós estamos aqui chocados com essa mãe, e eu aposto que não é a única, que precisa apresentar laudo para mostrar que o filho é autista. Elza, pensando no coração, na mente dessa mãe que o tempo inteiro precisa ter que provar isso. É muito invasivo, outros. é muito invasivo. Você é desqualificado, é tido como mentiroso. É como se a deficiência tivesse que ter uma cara, tivesse que estar estampada na testa da pessoa. Eu tenho um transtorno do espectro autista, eu tenho uma deficiência invisível, tá? Eu sou anormal. Isso é preconceito, tá? Isso é capacitismo também, isso é discriminação. Se eu tô naquela fila porque... Isso é falta de inclusão. Eu me encaixo naquela fila, exato, né? Isso é falta de inclusão. Mas o que acontece também, Roberta, é que muitas pessoas com falta de ética se valem desse lugar para entrar na fila e ninguém vai me cobrar, então eu vou entrar. Então as outras pessoas acabam ficando desconfiadas e aí começam a exigir uma explicação, porque a cultura brasileira é uma cultura muito errônea, né? No sentido da honestidade. Então, assim, por causa de um ou outro desonesto, uma mãe dessa precisa se expor, né? Ser violada no direito dela
por conta desses comportamentos que é comum da gente ver. Eu vi aqui a insatisfação também da dona Carmelita com essa notícia. Eu quero, Deus me livre, estou indignada. Eu quero falar uma coisa com você que eu não poderia deixar de falar isso daí. Eu estava dentro do ônibus no ano passado. Eu tinha passado, sentei lá, passei a roleta, né? Aí na frente tinha as cadeiras dos idosos tudo ocupadas, aí entrou uma mulher com um menino autista. Aí todo mundo ficou olhando. Aí o menino fez um gesto, eu não sei que gesto foi que o menino fez, que eu estava lá atrás. O motorista não achou que o menino estava fazendo para ele? Desrespeitando ele, o menino, e o motorista começou a falar. Essa criança estava sozinha? Estava com a mãe. Estava com a mãe. E o motorista começou a falar, e o pessoal virou tudo contra ele. O motorista, o menino é autista, ele que nasce, o menino está me desrespeitando. O motorista falou tanto, o menino que depois também, foi até na nossa linha lá, nunca mais eu vi ele. A mãe dele falou que ia denunciar, não sei se denunciou, que nunca mais eu vi ele, nem vi mais a mulher com a criança. O que aconteceu ano passado. Quem devia fazer a lei valer, faz o contrário. O que uma mãe faz nessas horas, doutor Sérgio? É o cúmulo da falta de empatia, né? Então, assim, infelizmente, vivenciamos isso aí, essas teratologias aí até hoje, né, em 2024. Mas nesse caso específico aí, o preposto da empresa, é a cara da empresa, é quem representa a empresa. Essa pessoa que deveria ser qualificada, deveria receber treinamento, informação para garantir a efetividade desse direito tão fundamental de inclusão, né, que garante a dignidade da pessoa humana, dessa pessoa com deficiência, essa pessoa que deveria ter essa instrução, ela está violando esse direito. Então é muito mais grave, porque é a empresa violando esse direito, né, porque o funcionário, ele age em nome da empresa. Então, uma vez que ele viola ali direitos de personalidade e esses direitos que são garantidos por legislação dessa pessoa que precisa desse assento preferencial, quem responde por violações de danos morais ou mesmo materiais é a própria empresa. Então, o consumidor, ele pode, né, é estabelecida ali essa relação de consumo, então o consumidor tem atraído para si a possibilidade ali mais facilitada de se defender, reúne todas as provas, pode denunciar o Ministério Público, registrar boletim de ocorrência policial e procurar os seus direitos no Poder Judiciário. A gente tem aqui mais participações. A Denise Barros diz que tem uma loja dos Correios que tem a placa, mas as pessoas não obedecem. Também tem um comentário aqui do José Antônio Souza, ele diz: no supermercado aqui perto onde eu moro, eu peguei a senha de prioridade, teve uma pessoa que me questionou se eu era de fato deficiente, né? Se eu era deficiente físico. Aí eu tive que mostrar as marcas da cirurgia nas minhas pernas, as marcas de parafusos que eu tenho nas cicatrizes, que eu tenho hoje em dia, né? Ele fala que tá difícil demais para quem é deficiente físico. A Denise também complementa aqui, falou que já pediu para um rapaz dar um lugar a ela e ele saiu dizendo assim: esses velhos deveriam ficar em casa. De que forma que isso afeta? Pode afetar o psicológico de um idoso, por exemplo? Olha, muito constrangimento. Esse desrespeito pode trazer uma ansiedade depois, ele pode ficar traumatizado com aquilo. Por quê? Porque viola direito, viola moral, viola tudo. Autoestima, né? Da pessoa, né? Ela é desqualificada como um todo, como um sujeito, como pessoa, na identidade dela, em quem ela é. Né? Ela é deslegitimada o tempo todo quando alguém vai lá e questiona. Então, inevitavelmente, aquilo vai te trazer uma angústia. Né? Essa angústia pode tirar seu sono, pode te dar alguns tipos de sintomas fisiológicos, né? Alguma coisa no intestino, dor de cabeça, insônia. Você pode ficar com medo de sair de casa, você pode ficar com medo. Aqui, a gente tem um exemplo do nosso lado, com medo de reagir, requerendo o seu direito, por medo de ser agredida literalmente. Então, inevitavelmente, nossa saúde mental fica abalada. Porque olha a indignação que todo mundo aqui está experimentando, sendo que não fomos nós quem estivemos lá naquele lugar. Você imagina quem passa por isso. Então, afeta a gente realmente. Obrigada, Elza, pela sua participação. Obrigada, dona Carmelita. Nada, aqui a senhora tem sempre prioridades, tá bom? Um beijo. Obrigada, amo vocês. A gente também, viu? Um carinho enorme pela senhora. Vocês. Obrigada também, doutor Sérgio. Uma boa tarde.